O texto que nós vamos ler está em Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 a 11. Você pode acompanhar. O tema da mensagem: o transitório e o permanente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e de coser, de estar calado e de falar, de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós estamos hoje inaugurando este templo que sonhamos. E isso me fez pensar, desde o momento em que eu comecei, na casa do Quiome, um apartamento que cabia não mais do que na sala 8 ou 10 pessoas. Este ano está fazendo 30 anos que eu fui ungido pastor, pelo pastor Silas Moloshenko, a quem eu vou trazer, para que ele possa ver naquilo que ele investiu. Essa igreja é filha da nossa igreja Batista de Perdizes. Logo fomos para a padaria, éramos todos meninos, cheios de sonhos e de amor por Jesus. E fomos sendo transformados, a igreja cresceu. Dali fomos para Boracéia, cabia 200 pessoas. Dali fomos para Pio XI, que cabia 400 pessoas. Quando chegamos na Leopoldina, cabia 900 lugares, a igreja estava vazia. E ali permanecemos durante 15 anos. E hoje estamos chegando aqui. Nós somos transformados, gente. Eu engordei, perdi cabelo. Já não sou mais bravo do jeito que eu era. E eu fiquei pensando que na vida só há uma coisa permanente. Só o Senhor é permanente. Isto aqui também é transitório. Daqui a alguns anos, não estarei mais aqui. E talvez nós não estaremos aqui, porque tudo na vida é muito transitório. Eu me lembro da primeira vez que eu tive uma noção clara da efemeridade da vida. Eu estava levando a minha filha para estudar nos Estados Unidos. E eu me lembro que nós chegamos lá, passamos o Réveillon, eu e a Lília, a Isabela e a Érica. Mas quando chegou, irmãos, na hora de ir para o aeroporto, que eles nos deixaram lá, eu saí de lá com o coração rasgado. A minha única filhinha estava saindo debaixo das minhas asas. E eu me lembro que eu saí de lá, chorei no avião e percebi que a vida estava mudando. Na verdade, nós somos efêmeros. Eu li certa vez uma canção que eu traduzi, que expressa um pouco isso. O sentimento do autor é esse. Ele diz assim: essa pequena menina que eu carreguei no colo, é esse garotinho que eu brincava, eu não me lembro de ter envelhecido. Quando eles cresceram, quando ela se tornou tão linda, quando ele se tornou tão alto, não foi ontem que eles eram tão pequenos.
O sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe. Os dias voam. Numa noite, mudas se tornam girassóis, desabrochando diante dos nossos olhos. Algumas das mudanças da nossa vida têm a nossa anuência, o nosso apoio. Outras são inexoráveis. Mas hoje eu quero falar de 3 grandes mudanças que todos nós passamos ou podemos passar. Mudanças que podem mudar o destino das nossas vidas. A primeira mudança, eu queria chamar de formação. Diga formação. Porque é a mudança do estado da não existência para o estado da existência. Houve um tempo que eu e você não existíamos. Mas assim, num momento em que um óvulo se junta a um espermatozoide, você passou a existir. Então esta é a fase de mudança que eu chamo de formação. Porque na vida só tem uma pessoa que nunca foi formada, porque sempre existiu, e essa pessoa é Jesus. Amém? Glória a Deus, mas nós somos finitos. Lá em Isaías 9,6 a Bíblia diz algo que parece paradoxal, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nasceu, mas o filho não nasceu, ele nos foi dado, simplesmente porque ele era eterno. Simplesmente porque apesar de ter se tornado carne na forma de um bebê, ele era o Pai da eternidade. Somente o Senhor é imutável. Somente Ele é eterno, é por isso que nós o adoramos, e é por isso que Ele é o centro da igreja. E apesar de ser o Criador de todas as coisas, Ele decidiu se tornar homem, se apequenar, se diminuir, se esvaziar, para que pudesse entender a nossa realidade pelo nosso prisma. Mas você e eu não, nós somos finitos. E houve um dia, um instante que fomos formados. Davi, no Salmo 139, versos 13 a 17, ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. A assinatura de Deus está no teu espírito. Você não é resultado de uma união de átomos aleatórios, nem de uma sopa de elementos, de coacervados. Você é resultado da decisão, da escolha do Criador, que te fez único em todo o planeta. Nunca houve, nem jamais haverá alguém como você. E se você foi criado e formado como um ser único sui generis, isso é porque Deus tem um grande propósito para a sua vida. Uma única molécula de DNA, se fosse ser escrita, nós diríamos que escreveríamos numa página 500 palavras, 600 páginas para um livro. Para escrever todo o DNA desta molécula, seria necessário 600 volumes de 1000 páginas. Uma molécula. Uma ameba, que é um ser, um protozoário, é um ser unicelular, tem um olho, que na verdade é um projeto de olho, mas os seus olhos
tem 107 milhões de células. Um ser que é concebido em 9 meses, sai de um ovo, que é a união do óvulo com o esperma, para 300 trilhões de células. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é resultado do Criador. Amém? Você não é uma quantidade, você é uma entidade, você é um ser único, um ser criado pelo Criador, pelo Eterno, que te tornou um ser eterno, a partir do momento que Ele te formou. Amém? Uma atitude muito importante, para entendermos sobre quem somos nós. Mark Twain, um escritor americano, diz que 2 são os dias mais importantes da nossa vida. Primeiro, o dia que nós nascemos. E segundo dia mais importante é o dia que você descobre o porquê. O dia que você descobre o porquê da sua existência é o dia em que ela se tornará significativa. É o dia que você descobrirá o norte, a razão, o teu chamado, o porquê você existe e como você pode ser instrumento de Deus para transformar a existência que você pode viver e da vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém, irmãos? É muito importante nós sabermos por que nascemos, entender o que Deus tem para nós. Quando você entende o seu propósito, você traça a sua vida de maneira que quando você chegar ao fim dela, você pode dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? A primeira transição da nossa vida é do estado da não existência para o estado da existência. A segunda mudança, eu quero chamar de transformação. Diga transformação. É quando você muda de uma mera existência para uma existência significativa. E eu quero chamar esta transformação do dia em que você nasce de novo. Estudando todas as visões de mundo, eu descobri que há algo em comum em todas elas. Nenhuma delas fala de novo nascimento. Não estou falando de nascimento de reencarnação, estou falando de um nascimento interior, de uma transformação, do momento em que você passa a entender que você é um ser criado por Deus, e que Ele é seu Pai, e você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É quando a sua existência deixa de ser uma existência somente para os parcos anos de vida que a gente tem. Porque você acha que você nasceu para viver 70, 80 anos e depois morrer e viver e casar e ter filhos e fazer coisas e se divertir? Não, você foi criado para um propósito. Mas para que você possa entender esse propósito, você tem que nascer de novo. Somente, se você perguntar a um budista como é que ele alcança o nirvana, ele te dirá: você tem que se abrir mão dos seus desejos, como se isso fosse possível. Abrir mão de qualquer desejo, de qualquer alegria, de qualquer vontade de alguma maneira experimentar a felicidade. O budista tenta cada vez mais abrir mão dos seus sentidos, achando que dessa maneira vai encontrar o nirvana. Se você perguntar para os panteístas, como os hindus, eles vão dizer que você precisa ter uma vida em que as suas atitudes boas têm que suplantar as atitudes más, mas deixam para você a tarefa de fazer o bem, lutando contra a sua própria carne, contra as suas próprias inclinações, lutando contra a sua fraqueza. Aí vem o cristianismo, e Deus envia o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para que a nossa injustiça fosse trocada pela sua justiça, para que a bondade dele tomasse o lugar da nossa maldade,
Por isso eu quero dizer para vocês que esta igreja sempre haverá de pregar o novo nascimento. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta transformação, ela inicia no momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, mas ela é uma transformação que ocorre durante toda a nossa existência. Amém? Eu me lembro da noite que eu tive a experiência com Deus. Eu estava num acampamento. A Eliana começou a cantar, e meu coração foi sendo dilacerado. E naquela noite eu fui arrastado pela mensagem do pregador. E eu me lembro que eu falei: Deus, eu quero falar desse Jesus por toda a minha vida. Naquele dia nasceu um desejo de ser pastor, mas eu passei meses não me sentindo nem preparado e nem digno. Até um dia que eu resolvi aceitar o chamado. 8 meses depois da minha conversão, eu me converti por causa do testemunho da Thalita, que está aqui, da cura da minha sobrinha. Meu irmão e a minha cunhada vieram contando o que Deus tinha feito, que Deus falava. Eu falava: como é que é esse negócio? E eu me lembro que naquela noite que eu estava lá em Guararema, na casa do meu irmão, eu falei para Deus: Deus, fala comigo. Fala que o Senhor não está me chamando, porque eu não me sinto digno. E havia um pastor de Poá, um profeta. Ele veio orando por todo mundo. E quando ele foi chegando perto de mim, eu dizia: ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo. Quando chegou na minha vez, ele pulou. Foi orar pelo outro e continuou orando. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Fiquei tão triste. Ele pregou, eu não consegui mais nem ouvir uma palavra. Mas naquela noite, eu fui para o quarto e eu comecei a buscar o Senhor. E Ele me visitou naquele quarto. Eu comecei a falar em língua estranha. Eu falei umas 4 horas seguidas, sem conseguir falar em português. Eu ia dizer Senhor, vinha um monte de palavras. Você lembra disso, Caio? Naquele dia Deus falou: eu te separei desde o ventre da sua mãe. 8 meses depois da minha conversão, meu pai me chamou no quarto dele e disse: filho, vem cá. Eu falei: tá bom, pai, o que o senhor quer? Ele falou: eu quero me entregar para o seu Deus. Eu falei: mas por quê? Porque o que aconteceu na tua vida não foi uma coisa de homens. Eu tenho um outro filho. Você vai me batizar. Eu disse: pai, eu não sou pastor. Ele falou: mas vai ser. A primeira pessoa que eu batizei na minha vida foi o meu pai. Deus é um Deus que transforma. Eu quero dizer para você, querido, que a nossa vida não pode ser a mesma. É muito bom ver o pessoal da Recongrega, porque quando eu vejo vocês, eu me lembro das coisas que eu sentia, das coisas que nós vivemos juntos. Mas nós mudamos, envelhecemos, simplesmente porque somos seres mutáveis. Eu quero dizer para você, querido, não precisa temer o futuro, porque a primeira mudança é a formação, é quando você é transformado do estado da não existência para o estado da existência. A segunda mudança é a transformação, quando você é transformado de uma história, de uma vida sem significado, de uma mera existência, para uma vida cheia de significado e de propósito. Amém? Quantos aqui já nasceram de novo? Quantos aqui já confessaram Jesus como o Senhor da sua vida? Mas existe uma terceira mudança, que eu quero chamar de
Trasladação. Quando somos mudados de uma dimensão temporal para a dimensão da eternidade. Sabe por que o Filho de Deus se tornou mortal? Para que nós nos tornássemos eternos. Sabe por que Ele se tornou o Filho do homem? Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Sabe por que Ele adentrou numa dimensão de limitações? Para que nós pudéssemos adentrar um dia numa dimensão de deslimite. E vai chegar um dia que nós seremos jovens de novo. Vai chegar um dia que o nosso corpo será revestido de imortalidade. E a Bíblia diz que nós seremos transformados e seremos como Ele é, porque o veremos face a face. Aleluia, aplauda o Senhor, diga eu creio. Em 1 Coríntios 15, versos 51 a 57, a palavra diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele está falando de morte aqui, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muitas pessoas que fizeram parte dessa igreja já não estão mais aqui, já partiram para a glória. Mas sabe, queridos, eles não deixaram de existir, eles só mudaram de dimensão. Nós os encontraremos, como meu pai, como a minha mãe. A Maria está aqui hoje. Posso me lembrar de alguns, a Wanda, da Cacildinha, da Shirley, do seu Osvaldo querido, da Dona Pina. Mas eles fazem parte da igreja, e eles já foram transformados, eles já estão revestidos de imortalidade, já estão na presença do Rei dos Reis. Eu achei bonito o Alcides falando. O que um homem na minha idade quer hoje? Quero agradar a Deus. Ele fala isso sempre para mim. Este é o lema que nós devemos ter na nossa vida hoje. Lutar por honra, lutar por poder, por posição, isso tudo é efêmero, isso tudo passa. Sabe o que você vai levar para a glória? Você vai levar a tua vida com Deus. Você vai levar aquilo que você investiu no reino de Deus. E nós todos, que já passamos pela transformação, haveremos de passar pela trasladação. Eu quero ler um trecho de C.S. Lewis, do livro Mere Christianity, que é cristianismo básico. Eu traduzi um trecho aqui, diz assim: imagine a si mesmo como uma casa viva, você e eu. Deus vem reconstruí-la. No início, você parece entender o que Ele está fazendo. Ele está consertando os canos, acabando com os vazamentos no telhado e assim por diante. Você sabia que havia alguns serviços para serem feitos, e você não fica surpreso. Mas de repente, Ele começa a martelar a casa de uma maneira que te fere horrivelmente. E não faz sentido. O que Ele está fazendo?
A explicação é que Ele está construindo uma casa completamente diferente do que você tinha em mente. E Ele acaba com algumas alas da casa, coloca um piso extra lá, levanta torres e constrói salas. E você pensa que Ele está construindo uma cabana bacaninha, mas Ele está construindo um palácio. A razão disso é que Ele pretende morar lá. Glória a Deus. Nós somos seres em obras, seres em transformação. Sabe o que eu descobri na minha vida? Que Deus nos ama tanto, que para transformar o nosso coração, Ele se vale de todos os meios necessários, até de afrontas, de perseguições, porque quando nós nos sentimos fragilizados, nós corremos para os seus pés. Eu quero louvar a Deus, porque a coisa mais linda que tem nessa igreja não é esse templo. Se Jesus voltar, isso aqui vai ficar para o anticristo. Mas a coisa mais linda que tem aqui são vocês, porque vocês são templos do Deus eterno, habitando num lugar mortal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entrega a tua vida para Cristo. Eu tenho orado assim a Deus há bastante tempo. E essa é uma oração que não é do meu intelecto, é das minhas entranhas. Eu acordo orando: Senhor, eu quero te agradar. Eu quero que a tua obra seja feita na minha vida. Seres em transformação. Quero que você feche os seus olhos agora. Quero chamar a Lília, minha companheira. Eu quero fazer uma homenagem para ela no final. Mas eu quero orar por você antes. Senhor Deus, que grande privilégio conhecer a graça de Jesus, compreender aquilo que o intelecto não pode, discernir as coisas espirituais no Espírito. Obrigado, Senhor, porque cada pessoa que entrou aqui hoje é tão valorosa para Ti, a ponto da Tua palavra dizer que vale mais que o mundo inteiro. Que cada um aqui possa ter, ó Deus, a experiência. Todos eles já foram formados de maneira maravilhosa, mas nem todos ainda passaram pela transformação. A transformação que nos faz olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa incapacidade de fazer o bem. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu habitas em nós, e Tu transformas, Tu trabalhas, muda o caráter, muda os gostos, as inclinações, os desejos, os sonhos. E Senhor, eu Te peço que esta igreja, meu Deus, seja uma igreja completamente apaixonada por Jesus, que Ele seja honrado e glorificado na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e que o Teu poder em nós seja capaz de transformar o intransformável, a mudar o imutável. Porque um dia, Senhor, todos nós seremos trasladados para uma dimensão da Tua eternidade. Nós Te pedimos, completa a boa obra que o Senhor começou, e que nesse novo tempo seja um tempo de salvação, seja um tempo de restauração, seja um tempo, Deus, onde a Tua alegria se manifesta de maneira plena, um tempo em que, Senhor, as escamas dos olhos caiam e as pessoas compreendam a grandeza do Deus que adoramos e servimos, e que não temam o futuro, porque aquele que começou uma boa obra há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Levanta a mão para o céu e diga: Senhor, obrigado por ter me criado. Muito obrigado pela transformação, pelo novo nascimento. E obrigado, Senhor, porque a morte não é o fim, mas é o começo de uma existência eterna na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu me casei com essa menina, ela era uma dondoca, de uma família abastada, mas de um coração lindo. Quando eu casei com a Lilian, ela já tinha um caráter lindo, mas ela foi o esteio emocional, uma companheira que todos os dias está ao meu lado. Quando eu fraquejo, ela é a guerreira que fica firme. Ela cuida de mim, ela me ama, ela me honra. E por causa do amor dela, eu posso estar aqui, sendo instrumento de Deus na tua vida. Porque quando um homem tem uma mulher com a sua força ao seu lado, lutando com ele e por ele, ele nunca se sente sozinho. Obrigado, minha linda. Obrigada a você. E eu vou pedir a ela que faça a oração de consagração, porque a minha mulher é uma mulher de oração. Não tem um dia que eu não veja a Lilian com a Bíblia aberta sobre os seus joelhos, orando a Deus. Estou falando de 34 anos de casamento. Ela me ensinou muito sobre isso. Hoje, já há algum tempo, nós fazemos isso juntos. Mas houve um tempo que eu não era muito de orar, eu era mais de estudar. E ela dizia: você precisa amar a oração. E graças a Deus que ela foi uma grande influência na minha vida. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos consagrar ao Senhor esse lugar. E depois desse momento de consagração, nós vamos trazer uma oferta de gratidão. Mais uma vez, obrigado a todos os companheiros, pastora Giovana, da igreja Querigma, querida igreja amada. Joel, por favor, querido, venha com a Silvia aqui. A bênção final é tua. Depois que a pastora Lilian terminar, nós vamos adorar ao Senhor com um cântico, enquanto você traz as suas ofertas. Temos alguns gasofiláceos nas pontas e 2 aqui. E lá atrás temos máquina para cartão de crédito, ali atrás, nas 2 pontas. Então a pastora Lília vai fazer essa oração de consagração. Glória a Deus, feche os seus olhos. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, Deus do Brasil, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é este povo que está aqui para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Senhor Deus, nós agora consagramos este lugar ao Senhor.
Senhor Deus, quem somos nós? Nós não construímos isso para Ti. Tudo veio das Tuas mãos, Senhor Deus. E nós agora consagramos ao Senhor, devolvemos aquilo que é Teu, Senhor Deus, e nós pedimos ao Senhor, habita neste lugar, habita, Senhor Deus, no tempo da oração da concordância, habita, Senhor Deus, nas palavras proféticas sendo liberadas neste altar, Senhor Deus, habita na comunhão entre os irmãos, Senhor Deus, habita, Senhor Deus, todos os momentos que clamamos pelo Teu nome, Senhor Deus, porque precisamos de Ti. Senhor Deus, a Ti seja a honra, a glória, o louvor de eternidade a eternidade. Senhor Deus, como foi profetizado aqui através do apóstolo Lamartine, quem somos nós, Senhor Deus? Nós somos passageiros e voamos, Senhor Deus, e o nosso tempo é muito curto, mas o Senhor é o Deus eterno, e nós, Senhor Deus, nos entregamos ao Senhor neste momento. Senhor Deus, entregamos este território ao Senhor, e profetizamos, Senhor Deus, que essa cidade é sua, que essa nação é sua, que o mundo é seu, Senhor Deus, e nós Te adoramos, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, seja a honra, seja a glória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo é Teu, Senhor, para o Teu propósito. Obrigado por esse novo tempo que teremos como igreja, como corpo. Obrigado pelas multidões que virão, porque o Senhor tem pressa, pelas vidas que serão transformadas. Obrigado por todo aquele que trabalha, Senhor, não só pelo Espírito, mas pelo corpo também, pelas obras sociais que temos feito, ó Deus, por todos os profissionais que têm trabalhado para esta obra, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor. Que seja um tempo novo da Tua igreja, um tempo da Tua glória no nosso meio, em nome de Jesus. Eu quero chamar o Joel, a Silvia e o Zac. Mas tem que vir, esse aí já é sacerdote, você sabe. Apóstolo Joel é um grande amigo, é um homem que a gente divide sonhos, divide lutas, e ele tem uma grande unção, irmãos. Tem uma igreja linda. Aliás, não é uma igreja, ele tem muitas igrejas, mas a igreja Projeto Vida, lá em Volta Redonda, que eu já acho que preguei mais lá do que em qualquer outra igreja, fora aqui. Amém. Ele tem uma unção muito grande, inclusive de prosperidade e de multidão. Então eu quero que você ministre sobre a nossa vida, querido. Uma honra tê-lo aqui, viu? Amém. Obrigado. Eu creio que essa é uma noite importante para todos. Obrigado, Lamartine. Isso tem uma aliança de família. Eu quero só liberar uma palavra para a tua vida. Que assim como essa igreja está inaugurando um novo lugar, esse é o ano que muitos aqui vão inaugurar coisas novas na sua família e na sua vida, em nome de Jesus. Essa inauguração é o reflexo das suas inaugurações, do que Deus fará com muita excelência na tua vida. Levante suas duas mãos. Pai, obrigado por tudo que a gente viu e viveu, ó Deus, essa noite. Obrigado, ó Deus, pela tua graça sobre este ministério, pela vida dos apóstolos, ó Deus, que nos inspiram tanto. Que a unção do Senhor venha com um nível de multiplicação, que assim como mudamos de lugar, ampliamos territórios, ó Deus, nós também ampliamos nossa perspectiva, ó Deus, e declaramos uma grande, numerosa multidão entrando por essas portas, a cada celebração, ó Deus, um nível de unção da multiplicação sobre este lugar. Até então fazemos a obra com a força do braço, mas chegou a época, ó Deus, de dar frutos, ó Deus, na estação certa. Eu declaro, Deus, chegou a estação certa dessa igreja de começar a dar muitos e muitos frutos em nome de Jesus. E quem recebe, dá um glória a Deus aí, em nome do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Receberam? Só para lembrar, a partir de amanhã nós teremos só 2 cultos. Tá? Vocês viram, tem muitos lugares aqui.
Então teremos o culto das 10 horas e os das 6 horas, porque aí a gente, 18 horas ou 6 da tarde, junta o das 5 com o das 7, vamos ter um bom número. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele te dê shalom. Deus te abençoe, um novo templo de glória para o Senhor na nossa vida. Deus te abençoe.